Quem está feliz de estar mais um dia na casa do Senhor, diga glória a Deus. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado. Não estive no último domingo em nenhum dos nossos 4 cultos, nem pela manhã, nem os 2 da manhã, nem os 2 da noite. Eu estava viajando com a minha família, depois de 12 dias de projeto, com 3 cultos por dia. A gente foi dar uma descansada, uma viajada. Eu não estava presente, porém estava acompanhando, só boas notícias. E apesar de gripe, apesar de Covid, muitos estiveram aqui no domingo. Quero agradecer Douglão pela palavra. Quero agradecer essa equipe maravilhosa que fez tudo acontecer normalmente. Todo mundo estava aqui. Vamos bater palma para essa galera que serve a Jesus aí para valer. Valeu demais. Cheguei na sexta-feira. Vocês vão perceber, deixa eu adiantar algo para vocês. De vez em quando eu vou desligar o microfone para tossir. Não é Covid, gente, tá bom? Não é gripe, não é nada disso. Tanto é que estou fazendo minhas atividades normais. CrossFit, estou vendo meu brother do CrossFit que eu convidei, está aqui hoje. Normal, estou tossindo de uma alergia, tá bom? A gente dormiu num hotel um dia, e aí o hotel estava com um pouquinho de chuva e mofo. Se eu tossir, não se assustem, não é Covid, tá bom? Não é, pode ficar de boa. Vamos para a palavra de Deus, uma palavra muito importante, muito especial. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Isaías 49, 15. Eu estou muito feliz também que eu estou vendo a Solange aqui hoje. A Sol está ali, gente. A Solange foi a minha babá durante muitos anos. Muitos anos. E agora está vendo um menino velho, ficando careca, de barba, que hoje pregando. Eu estou feliz de vê-la aqui. Amo você, Sol. Eu, meus meninos, todo mundo. Isaías 49, 15. Talvez você está sem Bíblia, mas você pode acompanhar a gente aqui pela tela do LED. Que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você pode dizer amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, que é uma palavra de vida. É uma palavra, cara, que as pessoas, por exemplo, muitas vezes com essa situação toda do Covid, talvez elas não chegam até nós e elas vêm conversar com a gente assim. Antigamente tinha muito isso, né? A galera vinha: pastor, eu quero conversar com você. Aí a gente vinha, sentava, conversava, e aí a gente dava conselhos, a gente ouvia histórias, e a gente tentava ajudar de alguma forma, e essa é a função também de um pastoreio. Com a rede social, isso mudou muito. As pessoas hoje têm uma liberdade de mandar um direct, por exemplo, e falar o que quiser. Para vocês terem noção, eu recebi durante 2 semanas para cá do projeto de vida, muitas e muitas mensagens, não de pessoas da nossa igreja, porque tem gente que segue aí, que a gente não faz a mínima ideia de onde é, a rede social faz isso. Pessoas que estão num grupo de vídeos que a gente manda, e aí elas começaram, a gente liberou um pouco de tempo assim para as pessoas conversarem dentro de um grupo, e as pessoas começaram: nossa, essa palavra eu precisava. E aí as pessoas começaram a mandar lá no direct: pastor, eu estou em crise. Pastor, tem 2 anos que eu estou vivendo uma crise. Pastor, eu estou vivendo uma crise de pânico. Se o inferno é próximo disso, eu quero fugir dessa situação que eu estou vivendo. Pastor, eu sou batizado. Recebi uma mensagem: pastor, eu sou batizada, e já tem muito tempo que eu não consigo mais ter vontade de viver. Eu estou em crise comigo, e eu estou aqui agora te mandando um direct pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Em 2 semanas, gente, foi uma carrada de mensagens desse jeito. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que tem a ver com isso. É como se eu entendesse que cada mensagem que estava chegando para mim
Era Deus falando assim: Micael, leva uma palavra sobre isso. Micael, você precisa falar sobre essa situação. Talvez tem gente ainda que nunca nem conversou e está vivendo dessa forma. E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é: eu estou em crise, e agora? É normal de todos nós chegar a alguma situação da nossa vida que a gente começa a passar por um problema, e esse problema gera em nós uma crise. A gente começa, por exemplo, a ter um problema financeiro, crise financeira. As pessoas entram em desespero. Só existe milagre porque existe crise. As pessoas começam a ter um problema no relacionamento, casamento, crise. As pessoas começam a ter um problema de saúde. Problema de saúde ninguém escolhe, ele simplesmente acontece. Buf. Crise. E isso vai começando a acarretar nas pessoas uma crise que vai gerando algumas outras. Crise de pânico, crise de ansiedade, crise disso, crise daquilo. E a gente tem uma noção do mundo como se, o mundo fosse muito preto no branco, entendeu? Se é assim que eu posso explicar, o mundo fosse binário. É como se fosse assim: nossa, eu estou tão feliz, então eu estou feliz, eu estou bem com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou na igreja, eu vou estar de bem com as pessoas, eu vou estar passando por isso, e eu estou feliz, então uau, Deus está comigo, eu estou feliz, é por conta de Deus. Mas a gente está num mundo que a gente coloca tudo tanto preto no branco, que aí quando a gente começa a passar por uma situação adversa, que gera uma crise em nós, que nós olhamos e falamos assim: uau, eu estou em crise, eu preciso procurar alguém porque eu estou em crise. A gente começa a ter uma noção de como se Deus não estivesse mais comigo, como se Deus não estivesse mais com você. A crise, ela nos cega tanto, gente. Ela nos cega tanto que, por mais que nós tenhamos sido abençoados por Deus, alguma parte da nossa vida, algum tempo da nossa vida, alguma época da nossa vida, a crise momentânea do presente que nós estamos vivendo faz a gente esquecer aquilo que Deus já fez por nós. Porque é assim que o mundo está tratando Deus. Se eu estou bem, Deus está cuidando de mim. Se eu estou em crise, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Deus, a gente joga a culpa para Deus e a gente pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente lê um versículo, Isaías 49:15, que diz: uma mulher pode esquecer do teu filho que amamenta. Não, mas se isso acontecer, Deus ainda olha para nós e fala assim: eu jamais me esquecerei de você. Jamais. Você chegou aqui nessa noite, talvez passando por uma crise, você precisa dessa palavra. Você precisa começar a crer e você precisa começar a acreditar no que Deus está falando. Primeira coisa: estou em crise, e agora o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa reconhecer o momento que você está vivendo. A grande questão, gente, é que a gente passa por algumas situações na nossa vida e a gente deixa de reconhecer o que está acontecendo. E a verdade da crise é assim: ou você peita ela, ou você encara ela, ou você encara a dor, ou a dor vai te encarar e vai te derrubar. Se você não reconhece o momento, você prolonga o momento, porque sem reconhecimento você não enfrenta. Por que muitas pessoas não conseguem sair de uma crise? Porque elas não conseguem reconhecer o momento que está vivendo. Pensa comigo, gente, olha só, uma história que todo mundo conhece. Deus pega Jonas e fala assim: Jonas, vai para a cidade que eu vou te mandar. Chega lá, você vai pregar arrependimento. Aí Jonas pensa: não, a ideia de Deus está muito ruim. O que Deus está falando para eu fazer, eu acho que eu não concordo, porque o povo lá esculachou com Deus. Eu não vou para lá não, eu vou para outro lugar. Quando Jonas começa a viajar para um outro lugar, todo mundo sabe o que começa a acontecer. Tempestade começa a vir para um lado e para o outro. Aquele momento,
A situação de Jonas, a crise de Jonas estava trazendo uma crise para todo mundo que estava no barco. Todo mundo. E isso parece, gente, que é tão real no mundo que a gente vive hoje, que como a palavra de Deus diz, um abismo chama um outro abismo. Já viu que parece que os problemas para a nossa vida nunca vêm sozinhos? Você começa a encarar um tipo de problema aqui, passa um pouquinho, você encara um outro problema que está vindo, e aí você está com um problema, e aí tem um problema de outras pessoas, que também começa a te atingir, que começa a influenciar você, que começa a te contagiar. Como se não bastasse a crise que a gente está vivendo, tem crise de outras pessoas, que começa a nos cercar também, e começa a deixar a gente em mais crise ainda. Jonas foi desse jeito. A crise de Jonas estava colocando todo mundo em crise. Jonas é quem estava desobedecendo, Jonas é quem estava em crise, e porque ele estava em crise, todo mundo que estava no barco entrou em crise com ele. Todo mundo. Por isso que às vezes quando uma pessoa da família entra em crise, influencia todo mundo. Não assisto e não aconselho ninguém a assistir Big Brother. Alguém assiste Big Brother aqui? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Não levanta. Mas a Bianca me mandou um vídeo hoje, que algumas pessoas viram. 4 homens, raças diferentes, hétero, homossexual, branco, negro, rico, provavelmente todos sejam. Uma discussão: paternidade. Paternidade. 4 homens conversando e brigando, discutindo sobre a relação própria pela falta de paternidade, o que a crise de uma paternidade gerou nos 4. Aí é um vídeo rapidinho assim, e depois eles terminam se abraçando e eles choram muito. Em casa, em crise, influenciou uma geração agora, que eles estavam agora falando que estava tentando ser diferente com os filhos, para não gerar a mesma crise nos filhos. Às vezes o papel de uma pessoa em casa, quando ela não é vivido, isso gera uma crise, gente, e essa crise é uma coisa que vai pegando todos nós. Quando nessa história, por exemplo, eles começam a reconhecer as falhas de paternidade, eles reconhecem a crise e eles mudam isso para uma outra geração. Quando Jonas estava no barco e todo mundo estava vivendo a crise de Jonas, que não era a crise deles, mas era de Jonas. Jonas que teve que reconhecer que o problema estava ali e ele precisava encarar o problema. Reconhecer a crise é o primeiro passo para a gente começar a vencer os problemas da nossa vida. Reconhecer a crise, gente, é a primeira coisa que a gente precisa olhar e falar assim: ei, o que eu estou passando é isso, e aí agora eu preciso traçar um plano, eu preciso traçar uma meta, eu preciso buscar a Cristo, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar ajuda, eu preciso fazer alguma coisa para eu sair. Porque enquanto você não encara o problema te derruba. Enquanto você não encara o problema zomba da sua cara. Porque enquanto você não encara a dor que você está enfrentando a ponto de vencer, essa dor vai te derrubar, vai te matando dia após dia. Jonas falou assim: ei, para, o problema não são vocês, o problema sou eu. Jonas se joga no mar para resolver o problema. Todo mundo conhece a história, engolido pela baleia. A primeira coisa que nós precisamos fazer, reconhecer a crise, reconhecer o que eu estou passando, reconhecer a minha dificuldade. Você sabe que o problema das pessoas não é a fraqueza, porque todo mundo tem, gente, todo mundo. Eu tenho minhas fraquezas, vocês que estão sentados têm as fraquezas de vocês. Aí a gente vai olhar e falar assim: uau, o problema são as fraquezas. Não são. O problema é a consciência da fraqueza que a gente não tem. O
problema é a consciência da fraqueza, que a gente não luta para a gente se fortalecer naquilo que nós nos sentimos ruins, naquilo que nós nos sentimos fracos. Ei, eu sou fraco, você é fraco, nós temos as nossas fraquezas diferentes, e isso é do ser humano, todos nós que somos seres humanos temos isso. Mas a consciência da fraqueza é que vai nos fortalecer numa área que nós somos fracos. A consciência de reconhecimento que essa parte da minha vida, eu estou em crise, é que me fortalece. Não é a fraqueza, mas você precisa começar a ter a consciência da sua fraqueza. Como que eu vou me preparar sem saber? Como que eu vou vencer sem reconhecer? Uma pessoa que vai abrir uma empresa, gente, se ela não fizer o reconhecimento de onde ela está vivendo, do lugar que ela vai abrir, ela vai quebrar. Uma das coisas mais inteligentes que eu já vi um pastor fazendo, um dos nossos pastores aqui de Anápolis, é que falou assim, ó, vamos abrir uma quadrangular no bairro tal. Sabe o que o pastor fez? Foi lá e foi estudar o bairro inteirinho. Aí ele chegou e falou assim, esse bairro aqui não é bom, mas eu estudei esse bairro de cá e esse aqui é. Reconhecimento, não tem como a gente vencer se a gente não reconhecer. Primeira coisa, reconhecer a crise. Segunda coisa que você precisa ter, uma visão de Deus sobre quem é você. Isso falta no mundo de hoje. As pessoas não conseguem olhar para si como Deus olha. Elas conseguem pegar a opinião de todo mundo. Elas conseguem pegar a opinião, principalmente as ruins, que todo mundo tem sobre ela, mas elas não conseguem ver o que Deus vê, elas não conseguem enxergar o que Deus enxerga, elas não conseguem ter noção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. Gente, pensa comigo. Passei alguns dias falando para vocês sobre alguns grandes homens da Bíblia no projeto de vida aqui. Quando a gente olha para Davi, Davi era um garoto, mas quando ele era garoto, Deus já via nele rei. Deus já enxergava Davi como rei. Davi, eu falei isso para vocês um monte de vezes, Davi não sabia aonde ele ia chegar, mas Deus já enxergava ele de um jeito. Quando a gente olha, eu preguei sobre José, quando a gente olha para José, gente, antes de José virar escravo, Deus já via ele como governador, Deus já via ele como primeiro-ministro. A gente olha para o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo, o maior perseguidor de cristão, como Saulo, perseguiu os cristãos para todo lado, vou matar um cada um. Quando todo mundo via Saulo como assassino, Deus via ele como o maior missionário de todos os tempos. Por que Deus é assim? Porque Ele é Deus? Com certeza. Porque Ele é soberano? Com certeza. Porque Ele é o Criador de tudo? Com certeza. Mas gente, sabe por que Deus é assim? Porque um pai sabe o que depositou no filho. Um pai sabe. Um pai sabe. Um pai sabe o que ele depositou no filho. Por exemplo, meus filhos foram viajar com a gente, e aí todo mundo juntou e falou para eles assim, olha, põe um monte de cofre lá, e vamos colocando dinheiro para eles quando viajar, poder ter o dinheirinho deles, tal. Aí, esses dias eu precisei de dinheiro, não tinha. Aonde que eu fui? Um cofre. Falei, Bianca, vê quanto que tem no cofre das meninas lá. Por que eu falei isso? Porque eu que tinha depositado, eu sabia que tinha. Por que Deus, gente, consegue antecipar situações, e a gente precisa começar a nos ver como Deus nos vê? Porque Deus depositou algumas coisas em nós que às vezes a gente nem sabe.
Minhas filhas não sabiam nem quanto que tinha lá, mas eu depositava, os avós depositavam, a mãe colocava, todo mundo colocava. Por quê? Porque a gente, como autoridade, a gente colocava, depositava. A gente sabia que tinha, por quê? Porque a gente depositava. Deus depositou coisas na tua vida que talvez você não está entendendo, que talvez você não vê, que talvez você não enxerga. E essas coisas são o modo da gente começar a entender que nós podemos vencer a crise. Davi era menino, gente. Deus via ele como rei. José era escravo. Deus via ele como governador. Paulo era assassino de cristão. Deus via ele como o maior missionário de todos os tempos. Todos eles tiveram as suas crises, mas foram vencidas as crises. Por quê? Porque o propósito de vida era muito maior do que o problema. Quando a gente começa a entender isso, peraí, a crise, quando eu começo a entender o que Deus quer fazer através da crise, nem sempre, gente, a crise é uma maldição. Quando eu começo a enxergar o que Deus quer fazer por meio de caminhos tortos, mas que tudo tem um propósito, nem toda crise é uma maldição, nem toda porta fechada é uma maldição, nem o não é uma maldição. Às vezes a gente precisa começar a entender isso. Porque olha só, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou Golias, Davi enfrentou muitas coisas. Em todas essas coisas, gente, era um problema, era uma crise. Deus permitiu? Permitiu. José, escravo, acusado, preso, Deus permitiu? Permitiu. Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha de fogo, Deus permitiu? Permitiu. Paulo foi picado por uma cobra, quase morreu, Deus permitiu? Permitiu. Nós estamos falando de crises de homens, que Deus permitiu. Jó perdeu tudo, velho. Deus permitiu? Deus permitiu. Escuta o que eu vou te falar nessa noite em nome de Jesus. A permissão de Deus não significa abandono. A permissão de Deus não significa abandono. Olha só o que eu vou ler de novo, o que Isaías 49:15 diz: mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de você. Quando a gente começa a entender isso, a verdade de que nós somos filhos de Deus, que nós podemos estar passando por crises, que nós podemos estar passando por dificuldades, e ainda assim não é tudo preto no branco não, gente. Se a gente está passando, Deus permitiu, mas escuta, só existe milagre aonde existe crise, só existe sobrenatural aonde as coisas fogem do natural. Então quando eu olho para Davi, que enfrentou o urso, o leão, Golias, eu olho para Davi, eu enxergo que Davi estava passando por uma crise, mas ele viveu o sobrenatural. Por quê? Porque Deus permitiu ele passar pela crise, mas na crise Deus protegeu ele. Quando eu olho para José, que passou por todas essas situações, gente, talvez a gente para e pensa: nossa, Deus permitiu, José quase morreu, mas José não morreu. Deus permitiu, mas Deus protegeu. Quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha de fogo, Deus permitiu, mas Deus estava no fogo, cuidando deles em todo tempo, em todo momento. Quando nós olhamos para Paulo, que foi picado pela cobra, quase morreu, mas não morreu. Por quê? Deus protegeu. Entenda uma coisa: no meio da crise, o que você enxerga talvez como abandono, pode ser a maior oportunidade da tua vida. A crise revela quão profundas são as nossas raízes em Deus. A crise revela o que o homem talvez tem de melhor, e também pode revelar aquilo que o homem tem de pior. A crise
vai nos fazer enxergar as coisas como sabedoria e nos mover para um lugar aonde talvez quando tudo estivesse bem nós nunca nos moveríamos. Comece a olhar para você como Deus enxerga. Porque escuta, Jesus já dizia: no mundo tereis aflição. No mundo todos nós teremos aflições. Mas Jesus está falando aqui: ei, não se preocupe, porque eu nunca te esqueci, eu nunca te esqueci, eu nunca te esqueci, e eu jamais vou te abandonar. Você vai passar por crise, você vai passar por situações, mas essas situações que você está vivendo, existe um propósito muito maior. Davi se tornou rei quando venceu a crise, quando venceu o gigante, aos olhos das pessoas. José chegou aonde ele chegou, porque ele venceu cada crise como uma oportunidade. Paulo foi picado e não morreu, e aquilo se tornou um símbolo de cura para muitas pessoas que estavam em volta dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo, e o nome de Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado, porque no meio da crise que Deus permite, existe algo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Você pode estar passando por muita coisa difícil. O lugar que mais te dói, talvez seja o lugar que Deus quer te usar para curar a vida de outras pessoas. O lugar que mais está te machucando hoje, talvez vai ser para que outras pessoas possam chegar para você e falar assim: ei, eu estou passando por isso. E você ter uma palavra que talvez um pastor nunca vai ter, porque você viveu uma coisa que talvez nós nunca vivemos, que outras pessoas não viveram. Uma crise que você viveu, mas em que em todo tempo você pode olhar e falar assim: eu passei por isso, eu cheguei perto de morrer, eu cheguei perto de situações difíceis, eu passei por uma crise financeira, eu passei por uma crise na minha saúde, eu passei por uma crise no meu casamento, eu passei numa crise nos meus relacionamentos com os meus filhos, eu passei fome, eu passei por muita situação, mas em todas que eu passei, Deus me sustentou todos os dias da minha vida, porque Deus não me esqueceu e Deus nunca me abandonou. A sua crise pode ser o seu maior testemunho. A crise gera em nós fé. Enquanto muitos olham e falam assim: uau, Deus me abandonou. Você precisa sair daqui hoje falando assim: ei, eu estou reconhecendo o que eu estou passando, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Terceira coisa, no meio da crise, gente, pare de focar somente nela. O problema que nós temos muito é que quando a gente passa por um problema, uma situação muito difícil, uma situação muito adversa, aquilo nos deixa tão focado nisso que é ruim, nisso que é difícil, nisso que é complicado, que a gente não consegue mais ter olhos para outras coisas, a gente não consegue mais ter pensamento em outras coisas, a gente não consegue enxergar outras coisas. Ao mesmo tempo que eu preciso reconhecer, a partir do momento que eu traço uma meta, que eu traço um plano, que eu reconheço quem Deus é na minha vida, o que Deus fez, o que Deus pode fazer, o que Deus continua fazendo, você precisa entender uma coisa: agora eu preciso parar de falar dos meus problemas e começar a falar das minhas vitórias. Eu preciso começar a parar de falar aquilo que me incomoda e começar a falar daquilo que me constrói, daquilo que eu vou fazer para sair disso. Porque enquanto a gente fica lutando com o nosso negativismo em todas as situações, nós estamos com a nossa vida paralisada do mesmo jeito. A gente vivendo em alta agora de gripe, de Covid de novo. 2 anos, gente, que a gente está passando por essa situação. E nesse tempo, chegou para todo mundo. Situações adversas chegou para todo mundo. Mas eu te garanto que no meio dessa crise global que todo mundo está vivendo, os que ficaram sentados reclamando e falando do problema, não cresceram na vida, não evoluíram e não fizeram nada.
pelo contrário, estão retrocedendo. Mas aqueles que no meio da crise começou a olhar e falar assim: nós vamos vencer, nós vamos sair disso, nós vamos construir algo através disso, nós vamos fazer. Gente, eu como pastor, de verdade, a nossa igreja nunca viu tanta gente nova. Enquanto os velhos começaram a assumir, começou a chegar um monte de gente nova. E a gente olha e começa a entender, eu como pastor, eu começo a entender que essa crise, gente, é um momento da gente levar uma palavra de amor para as pessoas, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Você no meio da crise que você está vivendo, ainda existe esperança para você. O que precisa mudar são as suas atitudes, você parar com o seu negativismo, porque, gente, de verdade, negativismo não combina com cristianismo, não combina. Eu vou morrer, minha vida está ruim, minha vida é isso, aquilo. Gente, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Eu vou ter abundância no céu. Gente, no céu não vai ter choro, no céu não vai ter dor, no céu as ruas são de ouros, no céu tudo é maravilhoso, não tem o porquê falar de abundância no céu. Nós estamos falando de abundância aqui na terra. No meio da crise, Deus continua falando para mim e para você: Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Creia nisso, acredite nisso, se movimente por isso, haja por isso. Porque enquanto a gente passar o tempo no meio de uma crise, imagina Davi, chega diante do Golias, o povo tudo lá, eu também não consigo vencer esse gigante não. Imagina José no meio da prisão, fim da minha vida, eu vou morrer aqui. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, se queimando. Agora a gente morre. Davi diante do gigante falou assim: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sadraque, Mesaque e Abednego diante do faraó, de Nabucodonosor, falou assim: você pode jogar a gente na fornalha de fogo, e ainda assim Deus estará com a gente. Paulo, preso, picado por uma cobra, quase morrendo, falou assim: isso aqui será um instrumento de cura para curar pessoas. A diferença, gente, está no que a gente acredita. A crise não é a sua maldição. A dificuldade não é sua maldição. Uma porta fechada pode ser a maior bênção da tua vida. Não faça da crise o pior acontecimento da tua vida, mas encare cada crise que talvez Deus permitiu, porque Ele tem um propósito através dela. Se você chegar diante do gigante, abra a tua boca e confesse como Davi: o gigante está aí, mas ele vai cair em nome do Senhor dos exércitos. Se você pensar: eu vou passar pelo fogo, fale como Sadraque, Mesaque e Abednego: eu posso estar passando pela fornalha de fogo, mas o fogo não vai me queimar, porque Deus está comigo. Se você está com algum problema na tua saúde, abra a tua boca e declare: eu tenho fé para no meio dessa crise, essa doença ser um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Declarar, acreditar, fé. Se mova por aquilo que você acredita de bom, porque como diz Isaías 49:15, se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Pode uma mulher esquecer do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Não temas, ó terra, regozija-se e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas.
Joel 2, 21, 23 diz assim: não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Deus é o que Deus faz e o que Deus continua fazendo. Você está em crise, reconheça essa crise agora e peita ela, como Davi peitou o gigante, como Sadraque, Mesaque e Abednego peitou a fornalha, como Paulo, picado pela cobra, declarou a cura, como José, gente, na escravidão, acreditava no propósito. Reconheça a crise que você está vivendo, porque enquanto você não reconhece, você está prorrogando a dor. Encare ela, senta e conversa. Eu estou com uma crise com uma pessoa, estou com um problema com uma pessoa. Até quando? Senta e conversa. Você está com um problema no teu casamento, senta e conversa. Você está com um problema com os teus filhos, senta e conversa. Você está com um problema com alguém, com um pastor, com qualquer pessoa, senta e conversa, resolve. Depois que conversou, acabou. Simbora, vida que segue. Bora, vida, bora. Chega de crise, vamos. Reconhece que Deus no meio da crise vai te proteger. E a crise, a dor, vai ser o maior testemunho da tua vida.